Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live de perguntas e respostas. Esta noite, que será respondida pela doutora Aline Velasco com o tema reencarnação. Vamos agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade, pedir proteção, muita harmonia, muita paz para todos nós, para todos que estão sintonizados agora. E convidar a Aline, para entrar, aguardando um pouquinho para ver se ela... Gente, lembrando que nós temos live aos sábados, às 14 horas, terças-feiras, às 8 horas da noite, quarta-feira, aula de psicoeducação, que é às 7 horas, e essas lives de perguntas e respostas todas as quintas-feiras, às 19h30. Podem mandar direct pelo WhatsApp de quem souber, quem conhecer. Nós temos recebido muitas perguntas e estamos tendo uma resposta bem legal. Oi, Aline. Oi, Bom dia. Bom dia. Boa noite. Tudo bem? tudo bem, e você? Tudo também, graças a Deus. Então, vamos começar? Vamos? Hoje nós temos muitas perguntas, né? Então, se por acaso não der tempo, aí a gente faz feito fizemos com a mediunidade, que o Rogério respondeu, dividiu em duas partes, aí a gente marca uma outra, para não Tá bom. ter... porque às vezes, né, a gente vai conversando e para conseguir responder direitinho, às vezes não dá tempo. Inclusive, algumas perguntas chegaram agora há pouco, e assim, provavelmente não será possível respondê-las, porque a gente faz assim, né? As perguntas, estou dizendo assim para quem está assistindo. Quem está assistindo, assim, a gente prioriza as primeiras perguntas, né? Então vai indo na ordem. As Hum, últimas vão sendo respondidas por último. Então, talvez quem ficar sem resposta na semana que vem, se for um ou outro, o Rogério vai responder que semana que vem é a live com ele. Mas se foram mais perguntas, se for um número significativo, a gente faz uma parte 2, tá, já certo? combinado. Então, tá bom. Vamos começar então pela primeira que chegou, que é a seguinte: a diferença entre reencarnação e ressurreição. Muita gente tem uma certa dúvida, alguns acham que é a mesma coisa. Certo. Então, a reencarnação, ela é uma palavra criada por Kardec, que significa volta do espírito na carne, numa nova carne. Então, na reencarnação, a pessoa, aquela alma, aquele espírito, ele volta à vida por várias vezes sucessivas em corpos diferentes. Então, isso que significa a reencarnação, assim, mais ao pé da letra. E a ressurreição, ela significa ressurgir, aqueles que estiverem mortos voltarão à vida, mas no mesmo corpo. Então, como que a gente poderia compreender um espírito ressuscitar, ressurgir num corpo, por exemplo, carbonizado, num corpo que já entrou em processo de decomposição. Então, cientificamente, é uma coisa impossível, né, na nossa vida material. Então, por isso que a gente explica que são coisas diferentes, porque a ressurreição fala de voltar no mesmo corpo. Já a reencarnação explica que nós vamos desencarnar, nós vamos nos desligar desse corpo material que nós habitamos agora, e em um novo momento, em uma nova encarnação, nós vamos habitar um novo corpo. Certo, Certo? certo. Deu para entender. Aqui eu vou fazer duas perguntas juntas, que deu para juntar as duas. Por que nós precisamos reencarnar? E não seria possível continuar essa evolução, porque se a gente reencarna para evoluir, continuar evoluindo, essa evolução ela não poderia continuar no mundo espiritual,
como espíritos mesmos, mas não necessariamente reencarnando na Terra? Entendi. Então, é o seguinte, é igual você falou, a gente precisa, em primeiro lugar, entender qual que é o objetivo da reencarnação, que é o nosso processo evolutivo, é a nossa evolução. Então, essa é a finalidade da reencarnação. E para isso, nós precisamos vivenciar experiências materiais devido ao nosso grau evolutivo. Nós ainda somos espíritos inferiores, né? Assim, não no sentido pejorativo, mas de acordo com a escala evolutiva, nós ainda estamos iniciando o nosso processo de evolução. Então, nós ainda precisamos passar pelos processos de provas e expiações, que são os processos que permitem a nossa evolução. Eu vou explicar novamente de uma forma mais simplificada. Numa outra live eu expliquei a diferença de prova e expiação. Eu acho que é uma coisa sempre importante a gente ter em mente, porque esse processo, ele é a finalidade, né, principal da reencarnação. As provas são aqueles testes que nós fazemos, assim como nós fazemos na escola, aqueles testes para ver o nosso aprendizado. Então, muitas das vezes, nós achamos que já adquirimos uma determinada virtude, e quando essa virtude é colocada em prova, aí nós percebemos que nós ainda precisamos aprimorar aquela virtude. Então, nós precisamos ainda ter um momento de autoconhecimento para a gente poder trabalhar essa nossa virtude. Então, esse é o processo de prova. E a expiação foi quando a gente fez aquela comparação com as plantas. As plantas, elas crescem em direção à luz. E quando nós saímos desse caminho, o caminho da luz, que é necessário algo para nos resgatar, aí vem a expiação. A expiação é o quê? O chamamento. Olha, vamos voltar para o caminho correto. Então, às vezes, esse chamamento vem em forma de dor, de sofrimento, de perdas, mas é o chamamento que nós precisamos para nós tomarmos a nossa direção correta. Então, por que eu estou explicando isso? Porque a reencarnação é a única forma que nós vamos ter essa oportunidade de vivenciar essas experiências que vão permitir a nossa evolução verdadeiramente, que vão permitir o nosso crescimento. Então, a reencarnação, ela é aceita como uma lei natural, que favorece a evolução do espírito. E a evolução, ela não está relacionada exclusivamente à vida física. Ela ocorre nos dois planos. Nós, como espíritos desencarnados, no momento que nós estivermos desencarnados, nós também estaremos evoluindo. Só que nós ainda precisamos muito dessas experiências materiais que são proporcionadas aqui na Terra. No túmulo do Kardec tem a seguinte frase, o seguinte pensamento: nascer, morrer, renascer e ainda progredir sem cessar. Tal é a lei. E essa citação também consta no livro que é o Espiritismo. Então, nessa citação, Kardec traz para a gente uma definição muito clara da finalidade das nossas existências. Nós vamos nascer, morrer, renascer e continuar progredindo incessantemente. Essa é a lei e essa é a finalidade da reencarnação. Muito bem explicado. Certo? Então, tá bom. Nesse sentido, então, essa pergunta aqui também tem a ver. Apenas a doutrina espírita admite essa reencarnação, Aline? Ou outras religiões aceitam, pregam? Como que funciona? Vamos primeiramente, o Espiritismo, ele não inventou a reencarnação, tá? O Espiritismo, ele não prega exatamente a reencarnação. Ele traz a compreensão dos ensinamentos de Cristo através da codificação de Kardec, onde a reencarnação fica claramente estabelecida como um processo muito natural. Então, quem lê as obras, quem conhece o Espiritismo, quem lê as obras de Kardec, começa a compreender quão natural é esse processo da reencarnação e quão científico ele se torna, porque ele traz o esclarecimento para a gente de muitas coisas.
Nós temos algumas passagens na Bíblia que fazem referência, onde Jesus já faz referência a vidas futuras, a vidas pregressas, a continuidade da existência. Então, quando Nicodemos perguntou a Jesus o que é necessário fazer para entrar no reino dos céus, e Jesus respondeu a ele: é necessário nascer de novo. Lógico que Jesus não se estendeu muito nesse momento, porque a intenção de Jesus naquela época era trazer mensagens que fossem compreensíveis pela população daquela época, que fosse possível, de acordo com o grau de discernimento e de instrução da população da humanidade naquele momento, do grau evolutivo da humanidade há 2020 anos. Então, era aquilo que a população poderia, que a humanidade poderia compreender. Por isso que talvez Jesus não tenha justificado muito mais que isso. Mas depois, quem quiser, pode pesquisar. Existem várias passagens na Bíblia que fazem essa referência, né? Assim, quando Jesus fala que o reino dele não é desse mundo. Então, são mensagens trazendo referências à reencarnação e à existência de vida após a morte. Então, não é apenas o espiritismo que crê na reencarnação. Existem diversas correntes religiosas que também têm a base nesse princípio reencarnacionista. Inclusive, se a gente for ver em termos de população, talvez a maioria da população mundial seja reencarnacionista. Porque países como a Índia, como a China, são reencarnacionistas, países extremamente populosos. Então, às vezes, a gente fica baseado numa história pregressa da vida religiosa brasileira e a gente não se atenta que isso é uma coisa que talvez tome conta de quase maioria da humanidade. A reencarnação, por exemplo, ela é vivenciada no budismo, que prega a existência do renascimento, que é uma doutrina religiosa muito conhecida no mundo, inclusive é uma doutrina oriental, mas com muitos praticantes e adeptos hoje no mundo ocidental. A gente vê muitos budistas, muitas pessoas que praticam essas culturas e essas religiões. E no budismo, o espírito ele volta para outros corpos após a morte, até o momento que ele se liberta dos seus karmas, que eles chamam de karmas. Então, é justamente o quê? Até o seu processo evolutivo. Porque para a gente se libertar dos nossos karmas, nós vamos ter que evoluir. O hinduísmo também tem essa visão após a morte da ideia da reencarnação, onde eles acreditam que acontece uma transmigração. Ou seja, a alma passa de um corpo de um ser para outro ser, podendo ser um ser humano ou até um ser animal. Também diretamente relacionada ao karma que aquela alma deixou para trás. E no judaísmo existem algumas correntes que creem na reencarnação e outras que acreditam na ressurreição. Qual que é essa aí que acha que a gente pode voltar como animal também? No hinduísmo. Nossa, que coisa, hein? É. Eu acho que teve uma novela mesmo que falava sobre isso, né? Eu acho que tem até umas práticas assim de culto a alguns animais, justamente em virtude disso, né? É por isso que a questão da vaca lá que os animais são sagrados, justamente em virtude. Envolve também uma coisa religiosa, uma questão cultural, que é um pouco diferente da nossa, mas que, no fundo, tem essa mesma percepção da imortalidade da alma. E o que eu acho mais interessante, que é da necessidade do progresso. Então, acho que isso é importante a gente mentalizar e a gente fixar como objetivo da reencarnação. Eu fico morrendo de vontade de fazer as minhas perguntas. Olha que eu vou vendo. Se eu perguntar tudo que eu quero, eu não chego nem na metade. No período da... essa aqui é uma pergunta interessante. Essa daqui, quando eu recebi ela, achei muito interessante. No período da gestação,
esse espírito que vai reencarnar, o que acontece com ele? Ele permanece consciente, ou alguns momentos, outros não? Como que funciona isso? Então, os espíritos no plano espiritual, eles normalmente participam da programação de sua reencarnação. Então, eles pressentem a época que eles vão reencarnar, né? É como se a gente vivenciasse o processo do desencarne de uma forma lenta, gradual, a gente fosse pressentindo aquilo e na hora de reencarnar da mesma forma. Então, aquele espírito, ele às vezes é convidado, claro que isso varia de acordo com o grau de evolução de cada um. Então, às vezes, ele é convidado para vir fazer o seu plano reencarnatório. Olha, chegou o seu momento, foi dada a sua oportunidade e vamos ver como que as coisas vão funcionar dentro daquilo que é permitido no livre-arbítrio de cada um. Então, esse espírito, ele passa a estar ligado aos pais desde a fecundação. Essa é a grande questão que talvez o espiritismo tenha uma posição diferente, às vezes até em relação ao aborto, em virtude disso. Porque nós sabemos, né, o que a doutrina nos traz é que a partir da fecundação já ocorre aquela ligação daquele espírito naquele embriãozinho ali que acabou de se formar e aquele espírito já está ali envolvido, acompanhando aqueles pais e já ocorre essa ligação entre o corpo e o espírito. Lógico que ainda é uma ligação mais frágil, não é uma ligação tão intensificada. E o que acontece? Ele vai gradativamente perdendo a consciência de si próprio. O processo de gestação, ele existe, dura 9 meses, justamente em virtude disso, para que esse espírito comece a perder aquela consciência das suas vidas passadas, da sua última existência, dos laços, dos vínculos que ele tem com aquela família, né? Aquele processo da gente não lembrar das vidas passadas enquanto nós estamos encarnados, que é justamente uma oportunidade que nos é dada para o nosso progresso. Assim como ocorre um desligamento gradativo do cordão prateado, que é o que liga o espírito ao corpo, né? Esse desligamento ocorre gradativamente no momento da morte, no desencarne, vai acontecendo o contrário, um fortalecimento durante a gestação. E esse cordão vai se fortalecendo, vai ficando cada vez mais próximo, como se fosse ali o cordão umbilical entre a mãe e o filho. E o feto já começa a ter a percepção de que ele já está habitando um corpo novo. Isso tudo, hoje, até a ciência já compreende isso, porque a gente vê muitos estudos sobre maternidade, sobre puericultura, sempre falarem da importância da gestação, da importância da mãe demonstrar já desde o ventre o amor, o respeito por aquele feto, por aquele ser que está chegando, demonstrar o quanto é gratificante estar recebendo aquele ser. Então, isso tudo, quem sente não é o corpo físico, quem sente é o espírito. O corpo físico que habita aquele ventre, por si só, ele não vai ter o sentimento, a percepção desse amor. Então, a ciência já trabalha com isso, coloca música para a criança ouvir na barriga, a gente escuta isso. Depois que o bebê nascer, coloca ele mais tempo no colo, para ele conseguir compreender que ele já está no fora do corpo da mãe. Então, isso tudo é o laço que vai se criando. Tanto o laço afetivo, né, da mãe com o filho, ou seja, da mãe adotiva mesmo, vem cuidar do seu filho, vem ficar mais próximo para ele poder entender aquele laço de amor, assim como o laço entre o espírito e aquele corpo. Então, é um processo lento, gradativo, por isso que existe a gestação, provavelmente, de 9 meses. Assim, quando eu dava aula, né, quando dou aula para gestante, eu sempre falo da necessidade, da importância da gestante conversar com o bebê, porque é importante, né, Aline? Se esse processo é paulatino, o feto ali ele vai sentindo a rejeição ou não, né?
Porque Isso. muitas, infelizmente, tem muitas gestantes, muitas crianças que já estão ficando grávidas, que não aceitam e ficam revoltadas. E esse sentimento, então, passa, né, para o feto, passa para esse ser. Passa. A mãe precisa entender também que ela tem a individualidade dela e que ela tem o direito dos sentimentos dela. Mas a partir do momento que ela conversa, que ela explica para a criança, que ela demonstra o amor, ela vai estar transmitindo isso para o filho. E isso já é parte da finalidade daquele plano reencarnatório. Às vezes existe uma necessidade ali de resgate muito grande entre a mãe e aquele filho. Então, talvez tenha sido uma gestação não planejada, não programada, mas justamente porque era necessário que acontecesse dessa forma e esse encontro fosse possível. Então, é muito importante, realmente, como você falou, a gestante está conversando, está explicando, está demonstrando seus sentimentos e dizendo para aquela criança que ela é bem-vinda, que ela é amada, que ela é esperada, ou que não era, que vai passar a ser agora. Porque o amor, ele vai conseguir barrar, blindar, né, essa família, às vezes, das cargas negativas, daquele processo encarnatório que está acontecendo. Será que esse sentimento, assim, às vezes que o feto percebe de rejeição, justificaria alguns problemas de crianças mais rebeldes, hiperativas, ou alguns tipos, aquela criança que demora um pouco mais para falar, para andar, ou você acha que não teria nada a ver? Eu acredito como espírita que tem, e acredito como médica também, porque eu acho o seguinte: é possível a gente observar a diferença de desenvolvimento em crianças de acordo com o seio familiar, com o ambiente familiar. Então, nos estudos hoje de crescimento, desenvolvimento, neuropsicomotor, de crianças que apresentam atrasos ou qualquer problema, a gente sempre faz uma entrevista de lá de como foi a gestação. Assim como é importante saber sobre uso de droga na gestação, é importante saber sobre maus tratos, é importante saber sobre depressão. Então, a gente, por exemplo, hoje já tem ciência de que as mães depressivas, por que a gente trata tão rapidamente no puerpério a depressão pós-parto? Por que a gente interfere de uma forma abrupta? Porque a tendência é que mães depressivas levem ao desenvolvimento de depressão nos seus filhos. Então, o laço mãe e filho é uma coisa muito intensa. O sentimento, a forma que você vai lidar com essa criança desde o ventre, certamente vai interferir no desenvolvimento dessa criança lá na frente. Assim como os primeiros anos de vida, que antes as pessoas não compreendiam a importância da educação, dos cuidados, do carinho, do colo, do afeto nos primeiros anos de vida, hoje a gente já tem certeza que isso, a formação cerebral ocorre principalmente até os 2 anos de idade. Então, se você, a gente chama de memória afetiva, se você impregnar aquela criança com memórias afetivas boas, isso vai ter um desdobramento muito positivo na vida dela lá na frente. Uhum, legal. Aí aqui também uma pessoa assim perguntou se existe comprovação, ainda que seja por meio de relatos, né? Imagino que cientificamente não tenha como comprovar, mas existem casos assim reportados que comprovam essa reencarnação. E caso exista, você tem alguns exemplos para dar? Então, o que nós sabemos, que nós já vimos muitos relatos, muitas histórias, por exemplo, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar de crianças superdotadas, né? De crianças que têm um conhecimento ou um domínio de linguagem, ou um domínio de alguma técnica científica, ou de alguma de matemática, totalmente incompatível com aquela faixa etária. Claro que muitas das vezes isso pode ser desenvolvido. Mas por que é possível desenvolver em algumas crianças de uma determinada maneira e outras crianças já não seguem aquele padrão? É justamente porque a gente sabe que são
remanescências das vidas passadas. São conquistas que aquele espírito teve em vidas anteriores e que ele já traz de uma forma muito aflorada para a vida, para a existência atual. Eu mesmo já conheci criança superdotada, muito acima da média, assim, que com 4 anos eu fiquei impressionada. A criança com 4 anos fazia coisas, e eu vi essa criança, estive com ela, atendi no consultório, e fiquei impressionada de ver o que essa criança era capaz de fazer com 4 anos de idade. Ela falava japonês, para você ter noção. Uma criança goiana, que não tem contato com ninguém da família, falava japonês. Então, eu fiquei muito impressionada com essa criança na época. E assim, os pais eram pais esclarecidos, mas não muito, muito acima do normal, para que pudessem estar proporcionando isso de alguma forma, além do esperado para essa criança. A gente teve, por exemplo, Mozart, que já na adolescência ele já tinha composto sinfonias completas, totalmente incompatíveis com a idade de uma criança, de um adolescente, de alta complexidade. Até hoje, os músicos estudam Mozart, tentam compreender tentam tocar muitas coisas que ele compôs e nem todos conseguem. Então, você imaginar que ele, jovem, criança, já tinha feito tudo isso. Existe um caso de um menino nos Estados Unidos que ele tinha uma marca de nascença no braço esquerdo, que foi no mesmo lugar onde o avô dele havia sido marcado. E ele nasceu 11 meses depois do falecimento do avô. E quando ele tinha 2 anos de idade, ele chamou a mãe e a avó por nomes, apelidos assim afetuosos que só eram usados por ele. Mas ninguém tinha esse costume, ninguém tinha esse conhecimento, esse hábito. Então, assim, ele, quando vivo, ele chamava a esposa e a filha por alguns apelidos. E depois, com 2 anos de idade, essa criança chamou a mãe e a avó por esse mesmo apelido. E quando essa mãe estava grávida, ela teve um sonho. E no sonho, o pai dela, que tinha falecido, né, aparecia dizendo: eu quero viver com você. Então, essa mãe e essa família, né, passou a acreditar que ele era realmente a reencarnação. Aquele filho, aquele neto, era realmente a reencarnação do avô que havia falecido. Então, essas são histórias que a gente tem, né? Não tem uma comprovação científica, igual você falou, mas a gente tem depoimentos de várias pessoas. Tem até um programa no Luciano Huck, que estava passando nesse período agora da pandemia. Eu acho que já tinha sido gravado, não sei se era repetido. Eu assisti um dia de crianças superdotadas. E mostra como essas crianças são capazes de coisas assim muito fora da idade delas e muito fora da vida escolar regular que a gente tem no Brasil, mesmo as melhores escolas. Então, acho que são exemplos que a gente pode tentar nos ater para, como é que fala? Para consolidar, né, essa ideia da reencarnação. A gente sempre conhece um caso, né? Alguma coisa assim, mais perto da gente. O meu filho mesmo, o Bruno, ele ficou sabendo de uma pessoa que o filhinho dela, viajando para uma cidade, chegou na cidade, assim, o menino acho que tinha 5 anos, tem 5 anos de idade. Ele olhava e falava assim: eu já estive aqui. E aí foi falando, sabe, onde que era que tinha ali, assim, foi acertando tudo, sabe? E dizendo que já tinha vivido naquele lugar, mas que era filho de outra mamãe, de outro papai. Então, Nossa. assim, sabe? E depois teve outros desdobramentos em relação a isso, que realmente a gente, assim, mesmo quem não é, assim, quem é espírita acha natural, né? Mesmo quem não é, fica bem impactado, assim, é muito interessante. O que vai provar? Porque, assim, na verdade, assim, quando a pessoa. Depende muito assim, do que você também está disposto a acreditar ou a entender, né?
Porque muitos podem dizer que é questão de crianças são superdotados, são gênios, que não tem nada a ver com isso. Mas os espiritualistas já vê indício de tudo, né? Então, assim, mas acontece que eu acho que existem coisas que realmente ficam assim muito muito fortes, né? Muitas evidências muito fortes mesmo. Em relação ao projeto reencarnatório. Ah, não, aliás, eu vou fazer essa outra pergunta primeiro. Qual é, assim, em média, o tempo que dura entre uma reencarnação e outra? Porque você até falou aí dessa criança que nasceu 11 meses depois, né? E que eles acham que seria a reencarnação do avô. Aqui a pergunta foi essa, até por isso que eu perguntei primeiro. Qual é, em média, né? Porque é variado, né, Aline? É variado. Vai depender da disponibilidade, né, para reencarnar. Porque para a gente nascer aqui na Terra, a gente tem que encontrar alguém que esteja disponível a receber esse espírito, né? E hoje em dia as pessoas estão ficando menos disponíveis a receber, né? Tem caído um Tem pouco. países até que proíbem, né? Que restringe bastante. A taxa de natalidade tem caído. Então, assim, isso impacta, lógico, no plano reencarnatório de todos aqueles espíritos que estão ali na fila para reencarnar. Então, depende da disponibilidade, depende da vontade de ambas as partes, depende da evolução de cada espírito, principalmente. Então, esse estágio na vida espiritual, ele é variável. A gente pode demorar de 1 ano a 1 milênio entre uma encarnação e outra. Não tem como a gente dizer um prazo específico. Pode ser muito rápido? Pode ser igual aconteceu com essa criança, né? Ele faleceu e dentro de 2 meses ele já estava entrando no novo corpo para reencarnar. Então, depende das nossas necessidades também. Em média, nós ficamos mais tempo na Terra do que no mundo espiritual. Então, em média, nós ficamos um período mais prolongado aqui, até porque, né, igual eu disse, na nossa condição, aqui nós vamos estar vivenciando oportunidades de crescimento e de aprendizado maiores. Então, os espíritos mais amadurecidos, mais conscientes das suas responsabilidades, eles planejam a época do retorno. Agora, aqueles espíritos imaturos, eles são orientados e conduzidos pelos mentores espirituais. Então, não são todos os espíritos que vão dizer, eu já estou pronto para reencarnar. Alguns espíritos, sim, né? Outros espíritos vão precisar de um período maior ou vão precisar até de vir mais rapidamente para um resgate, para alguma coisa nesse sentido. Então, é muito variado esse tempo entre uma encarnação e outra. Então, quando alguém fala assim, eu acho que alguém é reencarnação de alguém e a pessoa. Eu já vi pessoas assim, né, que estudam a doutrina falando assim, não é possível, é muito pouco tempo. Então não tem nada a ver, sempre é possível. É Porque possível. É possível. Normalmente vai ser um período mínimo de 1 ano, né? Porque só uma gestação são 9 meses. Então, se for o suficiente para falecer e gestar novamente, é sempre possível. Tudo vai depender do plano reencarnatório, né? Da necessidade, da evolução daquele espírito, da necessidade daquela mãe que vai receber aquele espírito, daquela família. Então depende de tudo isso. A próxima pergunta tem a ver com isso também, que fala assim, se nós podemos ficar no mundo espiritual indefinidamente, da nossa vontade, ou a gente tem uma necessidade obrigatória, assim, de reencarnar. Se você não resolver por conta própria, eles obrigam. Aquilo que eu falei agorinha. Os espíritos mais amadurecidos, eles já têm a compreensão dessa necessidade.
Agora, às vezes, os espíritos menos amadurecidos, eles vão precisar ser conduzidos nesse processo pelos mentores espirituais, porque no plano, no mundo, na erraticidade, nós também somos conduzidos pelos nossos mentores. Então, provavelmente, a gente vai estar sendo amparado, acolhido, para que a gente tenha o discernimento da necessidade daquele momento. E nós temos que saber também que existem vários tipos de reencarnação. Existem as reencarnações que são uma missão. Então, olha, igual Jesus veio à Terra, né? Um espírito de luz, de sabedoria extrema, que veio à Terra com a missão de nos ajudar, de nos trazer o conhecimento, de nos trazer as leis que ele nos trouxe, os conhecimentos que ele nos trouxe. Então, depende também do processo. Qual que é a necessidade? É um resgate muito grande, uma expiação pela qual você tem que passar? É uma missão que você tem com aquela família? Então, isso tudo vai depender de do estágio evolutivo. Por isso que a gente não vai ficar no mundo espiritual indefinidamente. Porque o reencarne, independente de qual mundo que seja, é o processo natural da nossa evolução. Certo. E nós podemos reencarnar em um outro planeta antes de resgatarmos todos os nossos débitos na Terra. Você falou, nós temos as expiações que a gente tem de resgatar, mas assim, eu mesmo já vi em alguns sites, algumas palestras também, assim, espírita, alguns relatos de pessoas que disseram que fizeram uma passagem em um outro planeta e depois voltaram para concluir os resgates neste aqui. E eu fiquei pensando, será que isso é possível? Ou a gente teria que concluir o ciclo nesse planeta para ir para outro? Então, Jesus nos disse, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, em cada uma dessas moradas, habitam espíritos em graus evolutivos semelhantes, assim como acontece na Terra. E nós temos que considerar também que existem os espíritos mais evoluídos, que podem habitar aqueles mundos inferiores justamente com esse propósito de uma missão, né? De trazer a luz, de produzir mensagens de amor, mensagens de bondade, de trazer esclarecimento. Então, nesses mundos inferiores podem vir esses espíritos missionários e também podem existir espíritos mais trevosos que talvez precisem dessa oportunidade para alavancar o processo evolutivo deles, a melhora, o crescimento desses espíritos. Então, o que acontece? A Terra é um mundo de provas e expiações? Sim. Mas é o único? Nós não podemos dizer que a Terra é o único mundo de provas e expiações. Então, pode ser que a gente reencarne em um outro lugar, em um determinado momento da nossa existência, porque a nossa existência ela é eterna, e depois a gente volte à Terra, ou como missionário, né, para trazer esclarecimentos, ou ainda para resgatar algum outro débito que nós deixamos aqui, ou com processo com outros espíritos que estão aqui. Então a gente não tem assim, eu tenho que evoluir na Terra para eu sair da Terra, para eu passar para outro degrau que é outro planeta. Não existe essa obrigatoriedade. Porque, com certeza, assim como existe a Terra, existem vários mundos que têm essa mesma condição nossa, evolutiva, e vários mundos em muitas condições evolutivas diferentes dessa. Então, a gente pode habitar a Terra, habitar o nosso lar, por exemplo, ir para um outro planeta, em uma outra morada, em um outro plano reencarnatório, e talvez a gente possa voltar para cá em um outro momento. Certo. E no caso, nós podemos alterar o nosso projeto reencarnatório no curso da nossa existência? Por exemplo, você fez o seu planejamento, nasceu, mas acha que
exagerou nas provas, no se propôs, e aí pensa assim, não, eu tinha me proposto a fazer isso e isso, mas não queria mudar, ou às vezes, alguma coisa do tipo. Eu sei que a gente pensa, que às vezes a gente pensa até qual será que foi o compromisso que eu fiz, né? Antes de reencarnar. Será que eu estou cumprindo com esse compromisso agora? Será que eu tinha que ter só um filho, que eu tinha que ter três, que eu tinha que ter quatro, ou ter nenhum? A gente Será que eu sempre. escolhi a profissão correta, né? É, Será que eu escolhi a profissão, estou não fazendo a coisa certa? Muitas vezes a gente faz estuda um curso, não se identifica, vai para outro, também não gosta, parece que não sabe, não se identifica com nada, nem com pessoa nenhuma. é isso. Será que eu escolhi o companheiro, a companheira certa para eu traçar, né, essa minha jornada? São dúvidas que sempre vão estar recorrendo a gente que está aqui na Terra, eu acho. Mas a gente pode mudar o nosso projeto reencarnatório. E eu penso que a gente pode mudar tanto para melhor quanto para pior. E isso acontece como? Acontece através do nosso livre-arbítrio. Acontece através das nossas escolhas, né? Então, aquilo que eu falei algumas vezes em algumas palestras, o nosso livre-arbítrio na Terra, ele é relativo. Ele não é absoluto. Nós não somos totalmente livres para fazermos tudo o que nós queremos. Isso em virtude das condições materiais que nós vivemos, né? Condições físicas. Então, a gente não tem condição de fazer tudo o que a gente quer. Mas em determinados momentos, nós fazemos escolhas que vão justamente direcionar o rumo que a nossa vida vai tomar. Então, a gente muda o nosso projeto reencarnatório. Às vezes, eu já escutei um orador nosso falando que tinha no projeto reencarnatório dele um problema de cordas vocais, acho que um câncer de laringe, alguma coisa assim. E ele foi até alertado sobre isso quando mais jovem. E ele passou a trabalhar com palestras, com orientações, usando a voz dele em benefício do próximo. Olha, então se eu tenho esse projeto, eu acho muito engraçado que às vezes ele fala assim, a gente faz uma barganha, né? Então eu vou fazer uma troca. Eu vou usar a minha voz para o bem, vou usar da melhor forma possível, porque eu quero ficar livre desse problema. Lógico que a gente não sabe, não é todo mundo que sabe qual o problema que vai ter de saúde, mas assim como a gente faz projetos, olha, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou exercitar, eu vou me alimentar bem, porque eu quero não ter diabetes, não ter pressão alta. Isso são escolhas que nós fazemos. Esse é o nosso livre-arbítrio. Como eu posso fazer escolhas opostas? Eu posso fazer escolha do desleixo total, do descuido total com a minha vida, com a minha saúde, e eu vou estar colhendo as consequências disso. Então, em virtude do nosso livre-arbítrio ser relativo, nós podemos fazer algumas escolhas, nós podemos mudar a nossa rota. Ah, eu tinha que fazer uma profissão, por exemplo, como você falou. Mas aí, às vezes, eu acabei escolhendo outra. Só que muitas das vezes eu soube aproveitar essa minha profissão da melhor forma. Eu soube aproveitar. Parece que a internet da Aline caiu, voltou. Oi, Aline. Voltou. Parece que caiu. Oi, voltou. Então, o que acontece? Está com estabilidade. Desculpa, gente. Agora voltou a imagem, mas Deu não estou certo? escutando. Agora deu. Tá. Então tá, desculpa, a internet aqui não tá muito boa hoje. Mas então,
o que determina isso, para funcionar esse nosso projeto reencarnatório, é justamente a questão da vigilância e da invigilância. Se eu estou invigilante, de acordo com os meus atos, de acordo com as minhas condutas, eu vou ter um final naquilo. A gente não precisa ficar muito preso só naquela questão, ah, qual será que foi o projeto que eu fiz? Será que eu estou cumprindo? Eu fiz. Se a gente traça um plano, se a gente determina que vai fazer ele bem feito, se nós vamos dar o melhor de nós mesmos, na nossa profissão, na nossa vida familiar, no nosso relacionamento a dois, não interessa se às vezes eu vou ter 3, 4 filhos, se eu sou uma boa mãe para um e se eu consigo cumprir bem aquele projeto com aquele um filho que eu tive, ou se eu sou uma boa esposa com esse companheiro mesmo que eu escolhi, às vezes era para ter sido outro. Então, a gente tem que trabalhar também com a necessidade da gente realizar as coisas de uma forma bem feita, de uma forma positiva, baseada no amor, baseada na fé. E a gente tem que entender também a questão das fatalidades, que eu acho muito importante, que isso gerou uma grande discussão na minha família essa semana. E eu tava vendo as pessoas com essa questão de... Existem fatalidades que às vezes assim, a pessoa sofreu um acidente de carro, né? Veio um carro na contramão, e aí acabou colidindo e levando ao fim da vida dessa pessoa. Ok, uma fatalidade. Mas agora vamos considerar que essa pessoa estava embriagada, estava dirigindo em alta velocidade, não estava usando o cinto de segurança. Acontece o mesmo acidente. Até que ponto isso foi uma fatalidade? Ou até que ponto nós, com o nosso livre-arbítrio, permitimos que acontecesse? É a mesma questão das escolhas da nossa saúde. Então, como que você mudou o seu projeto reencarnatório? Às vezes aquilo não estava traçado no seu projeto reencarnatório, mas você fez escolhas que culminaram naquele fim. Eu estava falando isso sobre as pessoas com essa questão agora da pandemia, que tá todo dia essa discussão, sai, não sai, fica, isola, não isola, vai ver a avó, vai ver a mãe, eu quero encontrar minha família, eu não aceito ficar isolado, os outros já brigam porque acham que tem que ficar todo mundo isolado. Eu acho que não deve ter uma família no planeta que não está vivendo esse tipo de dilema. Especialmente no país nosso, né? Que já está vivendo um quadro tão arrastado, tão longo e tão sofrido para tantas pessoas. E aí eu estava buscando umas orientações, até com um médico espírita que eu conheço, e a gente conversando sobre isso, e aí a gente concluiu o seguinte: lógico que a gente permite que cada um siga a sua escolha, mas a visão que eu passei a ter foi a seguinte nesse momento: se você é um profissional da saúde que está na linha de frente, se você é um outro profissional que esteja atuando fora de casa em algum momento, porque você tem necessidade ou de sair para trabalhar ou para atender a população que precisa de você, e você se contamina, você adoece, você teve talvez aquilo no seu projeto reencarnatório, né? Talvez aquilo seja algo que você tenha realmente que passar. Agora, se você estava sentado em frente a uma distribuidora de bebida com 15 amigos, todos sem máscaras, aglomerando, fazendo de conta que nada está acontecendo, tipo, pouco se lixando para os problemas do mundo, e você adoece, aí será que realmente fazia parte do seu processo reencarnatório? Será que realmente é uma fatalidade? Então, a questão da fatalidade do nosso projeto reencarnatório, ela é relativa também. Isso tudo sempre vai depender das escolhas que nós fazemos, de como nós vamos usar o nosso livre-arbítrio. É interessante, Aline, que isso dá uma discussão assim que não para, né? Porque você estava falando, muitas decisões que a gente toma e que às vezes interferem nesse projeto reencarnatório, decorrentes do nosso livre-arbítrio, pode e provavelmente vai interferir na vida e no projeto reencarnatório de outra pessoa, não é? Porque se eu vivo em família e no meu projeto era para eu viver tantos anos, mas eu vivo irresponsavelmente
bebo demais, tenho uma vida, sabe, assim, não muito saudável, e acabo encurtando esse tempo, me envolvendo em acidentes, feito você falou. Eu acho que a Aline caiu novamente. Só um minutinho. Você conseguiu ouvir até onde, Aline? Você ouviu Acho que até... você é, vou ver se eu vou precisar tentar a internet aqui, sabe? Voltou, agora voltou. Vou tentar a internet aqui em outro lugar da casa, porque eu acho que é um problema de sinal, sabe? É. Eu estava falando, Alice, que às vezes uma ação sua, né, ela interfere no projeto de outro. Ixi, caiu novamente. Aline, ainda bem, tá faltando alguns minutos. Eu tô achando que você está me ouvindo agora? Consegue me ouvir? Eu não tô escutando você. Não tô te Só um pouquinho, gente. Nós estamos chamando a Aline de novo para ver se está certo. O dia que a gente consegue ficar dentro do horário, a internet bagunça a nossa vida, né, Aline? Nossa, Estou dizendo o dia que eu acho que vai dar certinho, tipo assim, hoje vai dar certo, vai terminar na hora. Aí não, a internet. e testa em na casa e acha que está funcionando. Não deu de novo. Não está funcionando. Traz o computador para mim, a internet não está. Ué. Ali, faltam 5 minutos, mais ou menos. Se você Ah, colocar no 4G, tá. Vamos para a pergunta, então. oi, agora deu. Vamos fazer mais uma e vamos encerrar, então? Aí qualquer Joia. coisa a gente faz uma parte 2, tá? Tá bom, tá joia. Essa é a última pergunta aqui, porque ela é legal também e é bem interessante. O que determina as nossas características físicas? É só uma questão de genética ou é a nossa vontade ou as duas coisas juntas? Então, assim, como eu tinha falado, quando nós vamos elaborar o nosso projeto reencarnatório, aquele nosso plano, né, escolhido, nós normalmente traçamos algumas coisas nesse aspecto, porque a gente sabe que aqui na Terra as características físicas, elas interferem em muitas coisas, né, em quase tudo que a gente vive. Então, isso também faz parte, às vezes, das nossas provas e expiações. Todas as características, elas estão relacionadas com, às vezes, fatores positivos e, às vezes, com fatores negativos no mundo que a gente vive, que é um mundo muito material e que as pessoas valorizam muito isso. Algumas deficiências físicas também são escolhidas na programação da nossa reencarnação. Tem uma sugestão que é
o livro Missionários da Luz, de André Luiz, então tem um capítulo que é a encarnação de Segismundo e explica bem essa questão das deficiências físicas. Explica bem essas questões Oi, Das alô? Tá deficiências ouvindo? físicas. E a questão... Eu acho que vai cair, a gente não vai conseguir completar essa. Ouviu o livro? Eu vi que você começou a falar sobre o livro, que tem uma informação no livro. Os Missionários da Luz, é um livro de André Luiz. Tem um capítulo que fala sobre a reencarnação de Segismundo e elucida bem essa questão das deficiências físicas relacionadas ao nosso plano reencarnatório. A questão genética, ela também vai estar relacionada com o nosso merecimento. Porque até mesmo a escolha dos nossos pais, dos nossos familiares, faz parte desse processo. Então, a gente já nasce naquela família, com aquela carga genética, né? Igual a gente sabe, tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Então, a gente vem com aquela carga genética, com alguma deficiência, com alguma má formação ou com alguma predisposição genética, justamente porque aquilo também faz parte do nosso processo evolutivo relacionado àquela encarnação que nós vamos vivenciar. Aline, então, vamos fazer um encerramento, e aí ficaram algumas questões, algumas perguntas mesmo que não vai ser possível responder hoje, não, senão vai cair. Aí a gente marca para o próximo, uma próxima data. Você quer fazer o encerramento para a gente? Faço sim, claro. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos mentalizar a imagem do nosso Mestre amado Jesus e vamos transmitir a Ele toda a nossa gratidão por essa oportunidade, por esse momento de aprendizado, onde tantos ensinamentos nos são transmitidos. E obrigada à espiritualidade amiga que permite o acontecimento desses nossos encontros, assim como participa, nos incentiva e nos apoia. Obrigada, Jesus, pela força que recebemos nesse momento, vinda de Ti e vindo de toda a espiritualidade que nos acompanha. Estejam conosco, nos ilumine, nos guarde e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Aline, obrigada, viu? Foi ótimo. Aprendi um monte de coisa nova hoje. E aí a gente vai então combinar uma data, porque, gente, eu peço desculpas a vocês que mandaram essas perguntas, algumas perguntas, mas assim, dependendo da quantidade, que eu não tenho certeza agora de quantas perguntas ficaram, se forem poucas, eu passo para o Rogério responder, mas eu acho que vai dar para fazer uma outra, sim, uma outra live só sobre esse tema de reencarnação. A gente vai conversando e vai vendo os desdobramentos, e vão ficando muitas dúvidas, muitos questionamentos, né? Eu, pelo menos, acho assim, um assunto super interessante e eu conversaria aqui mais uma hora tranquilamente com você. Eu uma agradeço. leva a outra às vezes, né? Muito obrigada mesmo, que assim, eu percebo que nas suas respostas você assim, se procura e, sabe, se prepara tão bem. Eu fico muito grata com tudo isso e agradeço também ao pessoal que está assistindo, que está mandando pergunta. Desejo a todos vocês um excelente final de semana e uma boa noite para você, Aline. Boa noite, eu que agradeço muito, viu? Obrigada pela oportunidade. Um abraço. Obrigada. Tchau. Boa noite.